Agora aqui no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre gluteoplastia. Gluteoplastia, preste atenção, olha, toda mulher brasileira sonha com um bumbum perfeito, durinho, delineado e volumoso, porém, fatores genéticos, idade, sedentarismo e hábitos alimentares são alguns dos empecilhos femininos na hora de alcançar o resultado tão cobiçado e vastamente expostos nos meios de comunicação. Mas, como não são todas que nascem segundo este biotipo e ainda assim desejam fazer jus à sua nacionalidade, o aumento de glúteo tem se tornado uma das maiores febres dentro das cirurgias plásticas. Hoje eu recebo o Dr. André Colaneri, ele que é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai hoje contar tudo para nós sobre a gluteoplastia, tá certo? Certo. Doutor, que cirurgia é essa? Como é que Porque o senhor me disse que já está bem comum, né? As pessoas já estão procurando, já não é algo tão... Não, se tornou uma cirurgia mais frequente. Lógico que a prótese de glúteo, né, a gluteoplastia de aumento, ela não é tão frequente que nem a prótese de mama, que é muito mais frequente, né? Mas tem aumentado a procura e tem aumentado também os resultados bons, naturais, né? Porque no começo tinha muita gente com muito medo de resultados artificiais. Hoje os resultados são muito melhores porque a técnica melhorou, a técnica evoluiu, então ela já está bastante segura e muitos dos pacientes que têm, pouca gente sabe que tem, né? Então os melhores resultados são aqueles resultados naturais, né? Que você olha um bumbum e fala, nossa, que bonito, né? Será que é, será que não é? Mas que não fique evidente, né? Então que seja um resultado bastante natural e que melhore, que dê aquela projeção tão desejada que algumas mulheres não têm. Quando o bumbum cai... Exercício, atividade física não traz de volta? É necessário, porque assim, a mama quando ela, né, ela também... Cede. Cede, caidinha. Né, vamos falar assim, quando ela cede, não tem exercício que volte ela para o lugar. No caso do glúteo também... Então, quando cai, né, não só a mama, a barriga, tudo, né, porque a lei da gravidade, infelizmente, existe para todo o corpo, né, você tem os tecidos que cederam, né, então não é só um problema muscular, a pele laceou, geralmente o paciente ficou um pouco mais velho, engordou, emagreceu e tudo isso vai cedendo um pouquinho. O glúteo, ele tem uma parte muscular muito maior que a mama. Né? Então ele tem uma porcentagem grande de músculo. Uma paciente que é magra e que não teve muitas alternâncias de peso, se fizer bastante exercício para o glúteo, você vai ter uma melhora assim local, melhorando o volume, melhorando a resistência, né? O tônus, quer dizer, ficar mais durinho. Agora, qual é o volume que consegue chegar com o exercício? Depende muito do biotipo. Né? Tem pacientes que fazem pouco exercício, tem uma hipertrofia grande, aumenta não só o glúteo, né, o bumbum, aumenta o braço, as pernas. Tem pacientes que podem fazer muitos exercícios que não conseguem essa hipertrofia, esse ganho de volume. De volume. Exatamente. Então, doutor, o que vem a ser a gluteoplastia? Ela é silicone no bumbum? É a plástica do glúteo, né? A gluteoplastia de aumento é a prótese de glúteo, né? Mais conhecida como prótese de glúteo. É uma cirurgia que, diferentemente da prótese de mama, a prótese é colocada dentro do músculo. Né, isso tem uma diferença enorme, não só nos tamanhos, mas também, né, como fazer a cirurgia, porque você precisa que a prótese caiba dentro do músculo. Então você não vai pôr a prótese que você quer, você vai pôr a prótese que cabe. A paciente não escolhe. Né? Ela pode falar, quero maior, quero menor, né? Mas o tamanho do glúteo, do músculo, o glúteo maior, que é onde é colocada a prótese dentro, ele restringe o tamanho da prótese. Você precisa pôr a prótese inteirinha envolta pelo músculo. Se por acaso ficar uma parte fora do músculo, abrir o músculo e ficar no subcutâneo, ali na gordura, né? Porque você tem pele, gordura e músculo. Se sair do músculo e herniar um pouquinho para a gordura, ela vai aumentando aquilo com o tempo. É que nem você pegar uma bexiga dentro da mão e apertar, mas deixar um buraquinho aberto. O que vai acontecer com aquela bexiga? Vai começar a sair. E quanto mais você apertar, mais aquilo vai sair. Então pode começar a dar deformação no glúteo, começar a dar um calombo que vai aumentando, vai aumentando. Então você precisa pôr isso totalmente dentro e isso precisa caber dentro da musculatura. Né? Então próteses muito grandes, né, além de resultados muito exagerados, pode ter esse problema.
a médio até longo prazo, porque às vezes você vai forçando e aquilo vai aninhando, aumentando com o tempo. Então não é logo depois de alguns anos pode acontecer. E a maior parte acontece na lateral, na parte lateral dos glúteos, porque o glúteo ele tem uma conformação que a prótese mais para o meio ela é mais protegida, tem um músculo mais forte e na ponta é mais fraco, na lateral, perto da coxa. Então às vezes é ali que começa a sair, né? Então essa é a primeira implicação. A segunda coisa, tem vários tipos de próteses, né? Então tem a prótese redonda e a prótese oval. Aqui a gente tem a redonda e a oval, que ela é assimétrica, né? Aí sabe que ele me contou, contar para vocês, que depois que você coloca uma prótese dessa no glúteo, você não pode mais tomar injeção no bumbum, né? Se não fura a prótese. Senão você, então, é só aqui, ó, no braço. Eu não tinha nem parado para pensar nisso. No braço, na coxa, no braço, mas na no glúteo coxa. não dá mais. Qual a diferença dessa para essa? Então, a redonda, ela dá uma projeção maior, com o mesmo volume, ela acaba dando uma projeção maior e ela deixa o glúteo mais arredondado, né? A oval, ela projeta menos, mas distribui o volume numa área maior, né? Então, como a maioria prefere um bumbum redondinho, né? E se tiver um glúteo que tem a largura mais ou menos do tamanho dela, a redonda cabe melhor. Agora, alguns pacientes que são muito... Não, redondinho é redondinho mesmo. Porque tem umas que levanta, seria esse redondo. Vamos chegar lá, calma. Daí, se a paciente é muito longilínea, né, que tem um glúteo mais horizontalizado, a oval vai distribuir naquele lugar melhor o volume, porque senão pode ficar um volume só numa área e não chegar no todo, né? Então, quando você põe a redonda, ela projeta mais, o lugar que se põe, digamos, os 2/3 superiores do glúteo, então dá esse aspecto que você acabou de falar, de dar uma empinada, de levantar, porque com o tempo, quando o glúteo vai cedendo, caindo o bumbum, ele vai ficando mais quadrado, né? Então aquela projeção arredondada vai cedendo, meio que desliza para baixo, ele fica mais reto numa hora ali. Então ali que vai ser feita a projeção, para refazer aquele contorno abaulado, arredondadinho, que dá um aspecto de ter levantado, apesar de ter sido empurrado para frente com volume maior. A gente tem algumas imagens, né? Vamos conferir algumas imagens para que você possa saber mais aqui. Ó. Vamos virar aqui, doutor. Então, aí a incisão, né, onde é feita no meio dos dois glúteos, uma incisão em torno de uns 5, 6 centímetros. A pele é descolada, né, a gente levanta a pele e expõe o músculo. Sempre dos dois lados, né? Sempre dos dois lados. Daí abre o músculo no sentido das fibras, que é a grande mudança, né? Na técnica antiga você cortava o músculo, então hoje se divulsiona o músculo. Então se abre o músculo, divulsiona, ou seja, você não rompe fibras. Então a recuperação é melhor, a dor é muito menor, a chance de você abrir a musculatura também é menor, né? Então, depois de colocada a prótese, lembrando, ela tem que estar totalmente envolta pelo músculo, se sutura o músculo, junta a pele de novo no músculo e depois faz a sutura da pele, né? Então, você tem várias linhas de sutura ali, mas a cicatriz fica na dobrinha, bem escondida, então um biquíni pequeno acaba tampando, difícil de ver, e é um lugar que costuma cicatrizar bem, tá? Então, 5, 6 centímetros de cicatriz fica em torno dali. A grande diferença dessa cirurgia para as outras próteses, né, é que a incisão ela é colocada muito perto do ânus, né? Então está 3 centímetros, às vezes um pouco mais. Então o nosso maior medo é de contaminação. Porque diferentemente numa prótese de mão, se abrir um pontinho, está longe, está num lugar limpo, é difícil de contaminar. Né? Ali próximo ao ânus é fácil de contaminar. Então pós-operatório ele é muito mais cuidadoso, né, do que se fosse uma prótese em outro lugar, por causa disso. Então a gente toma muitos cuidados para evitar isso, em termos de limpeza, né, em um curativo que a gente usa, que é um tipo de cola que veda ali uma tela, né, para diminuir a chance de contaminação. Sempre que for ao banheiro, tomar banho depois, né, evitar de sentar, para não ter uma tensão em cima da cicatriz, para que essa cicatriz não ceda e não acabe abrindo, né? A prótese de glúteo, ela tem o mesmo mecanismo
da de mama? São próteses diferentes, né? Mas é necessário uma troca? Sempre precisa, sempre né? Qualquer precisa. prótese, ela sofre um desgaste com o tempo. A prótese de glúteo é uma prótese muito mais densa, muito mais firme. É feita para sentar, a prótese de mama não é feita para sentar. Então, só de pegar e tocar, você sente que ela é mais dura, né? Então, ela tende a durar mais tempo. Mas os fabricantes alertam que em torno de uns 15 anos devem ser trocadas, não muito, tá bom, né? mais tempo, né? Mas faça exames, verifique sempre. É difícil ela romper enquanto ela estiver boa, né? Se deixar muito tempo, além do orientado, aumenta bastante o risco de romper, porque ela vai ficando cada vez mais fina, né? Mas é uma cirurgia que nos padrões já tem um grau de segurança bastante alto. Nós estávamos conversando e o doutor me falou que também não necessariamente só a prótese. Para aumentar o glúteo tem outras técnicas. Tem outras técnicas também. A mais usada, inclusive, é a lipoescultura, que é um enxerto de gordura nos glúteos, né? Agora, quando se indica um, quando se indica outro? Para enxertar gordura, precisa ter gordura, né, Bispa? Então, precisa ser uma paciente que não tão magrela. Então, aquela muito magra, muito esportista, que não tem gordura, não vai conseguir fazer um enxerto de gordura. Quando você pega, faz uma lipoaspiração, usa essa gordura, você lava, decanta, ela já diminui em termos de volume, né? Geralmente para 1/3 do que foi aspirado. Aí, quando se enxerta, se perde metade em absorção. Então, você enxerta, sei lá, 300, 400 ml, metade vão ser absorvidos, né? Então, você tem uma segunda perda de volume aí. Agora, a gordura é mole, a prótese é dura. Então, a consistência, a projeção do glúteo nunca vai ser igual uma gordura enxertada da prótese que foi colocada. Então, a prótese, mesmo no mesmo volume do enxerto, digamos assim, ela projeta mais, ela endurece mais, ela dá um contorno mais bonito, né? Agora, o resultado é diferente, então? Diferente, ele é muito mais visível, né? E muito mais projetado, digamos assim. Agora, se o paciente tem um flanco, aquela gordurinha na lateral, perto em cima do bumbum ali, que tem aquela pochete, digamos assim, se você colocar uma prótese nesse paciente sem fazer a lipoaspiração naquela região, não aparenta tanto, porque está uma região muito quadrada e você vai projetar a sua parte inferior. Então, ali continua mascarando. É importante que se tire aquela gordura para que consiga fazer aquele contorno em S, né? Você escava em cima tirando a gordura e daí o glúteo passa a ter visão, né? Às vezes, só de fazer essa retirada da gordura dos flancos, você passa a ver um glúteo que não via antes, que estava meio escondido, né? Quando você faz a prótese ou enxerta a gordura ali, você ganha ainda mais uma projeção e fica mais evidente essa diferença. Então, quando o paciente tem uma gordura ali razoável, com volume moderado, que não seja tão pouco, ou seja, que você consegue usar aquilo para enxertar, aí é mais interessante você fazer a lipoescultura primeiro para deixar a paciente mais magra, né, e já aproveitar aquela gordura, já que ela está ali, você enxerta, né? E se achar ainda que depois precisa fazer mais uma projeção, usar a prótese. Agora, pacientes que não têm aquela gordura suficiente para ser usada em enxerto ou que tem um glúteo muito pequeno, você pode pôr a prótese associada com uma lipo menor, né, porque a gordura é menor. Então, você tira aquela gordura e não consegue usar, porque um volume é muito pequeno, e pôr a prótese para acabar de aumentar essa silhueta em S, digamos assim. Essa cirurgia tem alguma indicação segundo a idade? Só para pessoas mais jovens ou para aquelas que já chegaram aos 60 e... É uma cirurgia que mais jovens fazem, né? É uma cirurgia que aumenta muito a sensualidade, né? Então, geralmente, pacientes mais jovens fazem. O importante para fazer uma cirurgia é ter saúde, né? Então, qualquer cirurgia plástica, a gente pensa mais na saúde do que na idade em si, né? Às vezes, tem pacientes mais jovens que não têm saúde suficiente para operar, né? Tem pacientes mais velhas que têm muita saúde, né? Agora, a maior procura são pacientes em torno dos 20 a 30 anos, mas tem pacientes também próximo dos 40, 45 anos que também procuram, porque nessa idade, né, você acaba tendo uma perda de gordura, de tonicidade do glúteo, dá uma caidinha, né? Então, alguns pacientes nessa idade também procuram para colocar. Tá sempre. A gente acabou falando da recuperação, fiquei curiosa. E para sentar nesse processo de pós-operatório, como... Então, esse é o grande quê da cirurgia, né? Que transforma ela numa recuperação muito chata.
Então, eu costumo falar que o paciente precisa estar muito preparado para fazer a cirurgia, não só fisicamente, como psicologicamente. Porque quanto mais você senta e você faz uma pressão em cima da região, né, maior a chance de abrir um pontinho. Não que você sente em cima da prótese, que a prótese é colocada um pouco acima de onde você senta, desde que você sente retinho. Se você senta meio esparramadão, daí você acaba sentando em cima da prótese. Mas o problema é o forçar a cicatriz. E quando você senta, o movimento de sentar e levantar, você está esticando. Né? Então, quando se põe uma prótese de mama, fala, deita de barriga para baixo? Não fala, porque para não fazer a tensão, também não abrir a cicatriz. Então, é a mesma coisa, para que a cicatriz não abra e para que você não mobilize a prótese. Porque até o corpo fazer um envoltório, uma cápsula de cicatriz ali, que sempre vai existir, e locular aquela prótese naquele lugar, para ela não sair do lugar, ela pode ter uma certa movimentação. Então, se você sentar, fizer uma carga em cima dela, você pode acabar levando ela para um lugar que não era onde ela foi colocada. E isso passar a ter uma simetria. Né? Então, se evita de sentar no começo da recuperação, é bastante importante. Mas acaba sentando, né, doutor? Mas devagarinho, né? Ou não? Sentando depois de um tempo. Deitando de bruço só. Sentar nos primeiros 21 dias, melhor. Porque ali a cicatriz está muito fraca, né? E o problema é se tiver uma abertura de algum ponto e contaminar e chegar na prótese, né? Porque você viu que tem várias camadas que fecham. Então, quanto mais precoce, perto da cirurgia, maior um risco de uma infecção chegar na prótese. Chegou, precisa tirar a prótese. Não pode ficar com uma prótese infectada. Né? Então, quanto mais para frente na recuperação, se abrir um pontinho lá por 3 semanas, é tranquilo, porque não vai chegar aquela contaminação lá embaixo. Vai ser uma coisa muito superficial que se trata, que se resolve com o problema. Agora, nas primeiras 2 semanas, o caminho todo ainda está muito aberto. Então, deve-se evitar. Curiosidades, os homens estão procurando essa cirurgia também? Também procuram, menos que as mulheres, né? A maioria imensa das mulheres ainda, mas tem aumentado um pouco a procura dos homens também. Bom, que fique a dica para você, mas eu estou aqui com o Dr. André Colaneri e que fique bem claro, se você tiver vontade, desejo de fazer um procedimento como esse, né, doutor? O importante é você buscar um profissional, né? Todas as especialidades, né, procura um especialista, né, que estudou para aquilo, que fez toda a especialização, né, e que tem um grau de conhecimento adequado. Porque você viu que a recuperação ela tem que ter um cuidado especial, né? Não é simplesmente, eu vou sair daí, vou ficar... E seguir as orientações, né? Isso é fundamental em qualquer cirurgia, nessa é um grau muito grande, né? Porque se o paciente sair da rotina, não seguir alguma orientação, pode ter que precisar tirar a prótese por uma contaminação. Né? Então, tudo que passa com o médico é parceiro, né? Tem que pensar, nunca esconda nada na consulta, né? Siga todas as orientações pré e pós-operatórias, porque ambos querem o melhor resultado. Né? Isso é o fundamental. E procure um especialista, também quer o seu resultado claro, muito bom. E opere em ambiente hospitalar, que o risco é bem menor, né? A estrutura é muito melhor. Então tá. Olha, Dr. André Colaneri, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.